Rogério Ceni se manifestou sobre as críticas com quais Jandrei vem tendo que lidar nas últimas semanas, desde que virou titular do São Paulo na ausência de Rafael, que está defendendo a seleção brasileira na Copa América. Jandrei foi alvo de fortes críticas de parte da torcida por causa da sua atuação na goleada contra o Vasco e pela falha que resultou no gol do Criciúma na última quinta. Não enxergo de maneira inteligente quem põe essa pressão no jogador, por mais que tenha sua opinião. Acho pouco inteligente porque não há goleiro no mundo que se sinta seguro se ele for vaiado pela sua própria torcida, disse Ceni. Contra o Bahia, Jandrei teve seu nome entoado pela torcida antes do jogo, mas sequer fez um gesto de agradecimento em direção às arquibancadas do Morumbi. Ao longo da partida, o goleiro aparentou não estar completamente seguro, algo que foi notado pelo próprio Rogério Ceni. Manifestações, opinião, isso se pode fazer sempre, mas é pouco inteligente fazer isso. Nós notávamos o nervosismo do Jandrei. Sei que é um goleiro capacitado, tem um belíssimo jogo com os pés, acabou errando contra o Criciúma em um tiro de meta. Acho que se quer a confiança do goleiro, dê a confiança ao goleiro, senão vocês não vão extrair isso dele, finalizou Ceni. Principal jogador do São Paulo na vitória sobre o Bahia no último domingo com um gol e uma assistência, o atacante Ferreirinha contou após a partida que teve uma conversa com o técnico Zubeldia há uma semana, em que relatou que não se sentia importante no elenco são paulino. Ferreirinha vinha tendo pouco espaço na equipe, sempre na reserva e com oportunidades raras no time. Com a lesão de Nestor contra o Vasco, ganhou a vaga e foi titular contra Criciúma e Bahia com boas atuações. Tive uma conversa com ele na semana passada e disse que não estava me sentindo importante. Ele falou que eu era importante sim e voltou a me dar minutos. Foi uma conversa tranquila, ele me ouviu e eu ouvi, e é sempre o melhor pelo São Paulo. Passei um tempo jogando poucos minutos, então fico feliz por voltar a marcar, disse Ferreirinha. Com o jogador em campo, o São Paulo interrompeu uma série de 4 jogos de tropeços e voltou a vencer contra o Criciúma. O duelo contra o Bahia, na sequência, foi um dos melhores da equipe no Brasileirão. O São Paulo está disposto a pagar até 3 milhões de euros, cerca de 17,6 milhões na cotação, para adquirir o volante Thiago Mendes no mercado da bola como sub-agol. A diretoria autorizou a ida do agente Paulo Pitobeira ao Catar para negociar a liberação do volante de 32 anos com o Al Rayyan. O representante do jogador também atua como intermediário da negociação para que ele seja reforço do São Paulo, comandado por Zubeldia. A primeira oferta do São Paulo pela contratação de Mendes foi de 2 milhões de euros, cerca de 11,7 milhões, metade do que foi pago pelos catarianos para tirá-lo do Lyon da França no meio de 2023. Há otimismo em relação ao desfecho positivo, porque o próprio jogador já demonstrou interesse em voltar ao Morumbi. Revelado pelo Goiás, Mendes defendeu o São Paulo entre 2015 e 2017. Ele foi negociado para o Lille da França e depois atuou pelo Lyon no mesmo país. A única oferta apresentada pelo São Paulo até agora foi de 11,7 milhões parcelados em 3 anos. O Al Rayyan ainda não deu uma resposta, mas o São Paulo está disposto a pagar até cerca de 17,6 milhões pelo jogador, desde que também haja uma possibilidade de parcelamento. Mendes atua diretamente nas tratativas ao lado do empresário Paulo. O volante já avisou aos catarianos que pretende voltar ao Brasil para ficar perto da família. Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan do Catar até o meio de 2025. O jogador chegou ao clube no meio do ano passado e está disposto a sair para uma volta ao Brasil. Na passagem pelo país, disputou 16 jogos com um gol e uma assistência.